Muito boa noite, para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui com você para compartilhar da palavra de Deus e de fato é muito gratificante poder fazer parte da sua casa, fazer parte da sua família. Eu quero compartilhar algo com você que talvez seja exatamente o que você está passando agora. A gente tem vivido um tempo diferente de tudo que a gente já pensou viver. Eu nunca imaginei viver o que a gente está vivendo agora, nunca pensei em viver um tempo como esse. Nem meus pais, nem meus avós, acho que ninguém nunca pensou nisso, que a gente estaria vivendo um tempo onde tudo está parado, onde de fato alguns sonhos estão começando a ser jogados de lado, algumas pessoas que, enfim, tinham sonho de ter uma empresa, tinham alguns sonhos de poder dar uma educação melhor para o seu filho e estava construindo tudo isso, e agora parece estar se vendo completamente perdido. O que eu faço agora nesse tempo? E ao mesmo tempo a gente vive numa cultura onde a pressão para você desempenhar, performar é cada vez maior. Então como juntar esses dois mundos? Como viver no meio de um caos absoluto, no meio de um caos inesperado e ao mesmo tempo um conflito onde mesmo no meio do caos você tem que dar uma resposta, você tem que produzir, você tem que fazer alguma coisa. Como viver isso? E a grande verdade é que se no meio de uma vida tranquila, se no meio de dias tranquilos, igual nós tínhamos, talvez para muitos antes da quarentena, já era difícil conviver com a pressão de ter que entregar, de ter que fazer essa loucura que a gente vive hoje. Que dirá agora no meio da crise? Então, a crise ela veio inclusive para potencializar essa loucura que a gente vivia. E isso que talvez você esteja vivendo agora aí na sua casa. Essa pressão de que agora é a hora, você tem que fazer, você tem que dar uma resposta, você precisa, ei, as pessoas estão esperando você falar, as pessoas estão esperando, olha, a sua empresa está esperando você, olha, você tem que fazer alguma coisa na sua casa, na sua família e tudo isso. E de verdade, a pressão ela não é algo ruim em si. Muitas pessoas funcionam até mesmo melhor sob pressão. Muita gente consegue entregar melhor sob pressão. Mas a grande verdade é que a pressão vindo antes da hora, ela pode estragar tudo na sua vida. A pressão de querer falar, de querer expor, de querer se posicionar, de querer entregar alguma coisa antes da hora, pode roubar de você um propósito eterno. Tem pessoas que estão com vários projetos engavetados uma hora dessa, não porque não tem capacidade, mas porque tentaram entregá-lo, tentou fazer aquele projeto surgir antes da hora. É como um semeador que sai, lança a semente e ele fica ali tentando forçar a semente a crescer rápido, a vencer a estação ainda mais rápido. Ei, existe um tempo para todas as coisas debaixo da terra. Existe um tempo para a gente poder lançar a semente, existe um tempo para ela começar a germinar, existe um tempo onde tudo que a semente vê é terra. E não significa que ela não esteja brotando, não significa que ela não esteja enraizando, significa só que ela está vivendo o tempo dela. E sabe, a grande verdade é que às vezes na nossa vida a gente vai ter que inclusive reformatar, começar do zero. E quando a gente começa do zero, a gente precisa passar talvez pelos mesmos processos de novo. E a pressão, quanto mais velho você vai ficando, maior é a pressão, porque algumas coisas você já não quer se submeter mais, algumas coisas você já não quer viver mais, porque você fala, olha, isso aqui eu vivi quando menino, mas quando a gente está começando, quando no meio de uma pandemia que para tudo, vai todo mundo ter que começar do zero. E a grande verdade é que muitos vão sair dessa quarentena tendo uma certeza: nunca me faltou tempo, nunca me faltou estudo, nunca me faltou referência. O que sempre me faltou foi saber exatamente quem eu sou, é saber exatamente aquilo que eu estou passando. E é interessante porque a gente vai ver na Bíblia, inclusive Jesus passando pela pressão. Jesus passando por uma pressão o tempo inteiro, uma pressão de, olha, você tem que fazer, você tem que mostrar, se você pode, você deve, se você realmente tem essa oportunidade, faça. Entende? Tudo isso são verdades que são em si fundamentais para a gente viver.
A gente, inclusive, aqui na igreja, a gente tem esse princípio: se você pode, você deve. Mas o se você pode, você deve, nunca foi um convite a uma irresponsabilidade. Por isso que a gente é muito tranquilo falando de oferta aqui na nossa igreja. É por isso que a gente é muito tranquilo falando sobre entregar, porque não tem a ver com uma obrigação, se eu posso, eu devo, e eu não vou levar em consideração as contas que eu tenho para pagar na segunda-feira. É se eu posso, sabendo quem eu sou, sabendo quem me deu, sabendo que Ele me ajuda a administrar, eu devo. Então, Jesus é interessante porque em Marcos capítulo 7, eu queria ler esse texto com você. Se você tiver na sua casa uma Bíblia e puder abrir em Marcos capítulo 7, eu quero ler com você. Diz assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar a sua vida. Mas ao se aproximar da festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus disseram para ele, olha que interessante: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser conhecido, cara, isso tem muito a ver com a nossa época. Ninguém que deseja ser conhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre ela para o mundo. Sabe, é interessante porque geralmente a pressão vem de quem está mais próximo. Os discípulos, os irmãos de Jesus chegaram para ele e falaram: olha só, deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar. Se você está aí e você tem alguma coisa para mostrar para o mundo, então mostra. Olha, mostra para os seus discípulos. Mas é interessante porque esse texto começa dizendo assim: olha, depois disso. Ou seja, Jesus tinha acabado de multiplicar pães. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão. E no dia seguinte, a multidão estava atrás de Jesus de novo, falando: olha, nós queremos pão, nos dê desse pão que não acaba, nós queremos todos os dias vir aqui, e se você puder montar uma padaria, para poder alimentar a gente todo dia, olha, é isso que a gente precisa. O que a gente precisa é viver a mesma coisa que os nossos antepassados viveram. O que a gente precisa é que o maná caia do céu. O que eles estavam pedindo era: olha, nós precisamos do seu cuidado diário. Sabe, mas o que é mais interessante é que na vida chega um momento em que a gente quer se alimentar, e a gente se alimenta e não se sente satisfeito. A gente bebe água e a gente não está satisfeito. Sabe por quê? Porque a grande verdade é que você tem fome de comida, você tem sede de água, você tem senso de justiça, mas você só é pão de Deus, você só é fome de Deus. A sua alma não tem fome de pão material, a sua alma tem fome de Deus. Você tem sede de água, mas o que a sua alma tem é sede de Deus. É por isso que você pode ter a sua despensa completamente abastecida e ainda assim viver uma vida faminta, porque você não é fome de comida, você é fome de Deus. Por isso é que o homem precisa encontrar Deus. Por isso é que às vezes a gente fica lutando para poder tentar anular Deus, porque se a gente tira Deus da jogada, a grande verdade é que tudo que resta é só aquilo que a gente pode produzir. Não existe nada maior. Então, a grande verdade, você precisa entender isso essa noite. É por isso que você não consegue dormir, mesmo tendo a sua despensa cheia. Não é porque te falta o pão, não é preocupação com a conta que vence na segunda-feira. O que tira o seu sono é porque você não tem resposta para a sua alma. O que tira a sua paz não é o fato de você ter que ir ao poço meio-dia, porque todo mundo conhece o seu passado. O que tira a sua paz não é que as pessoas conhecem o seu passado e te acusam por ele, mas é porque você não tem uma resposta que ultrapasse aquilo que você já fez, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode ser. É por isso que a mulher, quando se encontra com Jesus, ela tem agora liberdade de ir lá na cidade e falar: ei, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para mostrar daquilo que eu posso entregar, mas uma coisa eu sei, agora eu sou completamente saciada, agora eu sou completamente satisfeita, e porque não sou mais eu quem faço, mas é Ele quem fez. Venham conhecer Ele.
Sabe, a pressão sempre vai começar em casa por você entregar um desempenho melhor. Os irmãos de Jesus falam: ei, se de fato você tem todo esse poder, vai atrás dos seus discípulos. E é interessante porque no versículo seguinte, olha que interessante, o texto diz que eles fizeram isso não porque acreditavam em Jesus, mas exatamente porque não criam nele. Sabe, a pressão sempre vai tentar roubar de mim, de você, a nossa identidade. A pressão que vem sobre nós não é porque de fato as pessoas acreditam que nós podemos. Nem toda pressão que vem sobre nós é porque de fato as pessoas entendem que a gente pode entregar, a gente pode fazer aquilo que elas esperam. Mas é exatamente porque elas não acreditam, é exatamente porque elas também não sabem quem são, é que elas querem que todo mundo seja perdido junto com elas. Porque é muito melhor estar perdido num barco cheio de amigos do que você navegar um rio sozinho, mas sabendo quem você é. A verdade do mundo é essa. É melhor que todo mundo então passe junto do que eu ter que caminhar a minha vida sozinho, tendo a convicção de quem eu sou. Sabe, Jesus não tinha problema com sua identidade. É por isso que as pessoas falam: olha, vai atrás dos seus discípulos, vai lá e mostra para ele, para aqueles que te abandonaram, faz de novo, entrega de novo, produz de novo, entrega de novo. E Jesus está falando: ei, eu não vou atrás deles para poder fazer para que eles creiam em mim, mas porque eu sou, eles vão vir até mim. O convite de Jesus não é: olha, faça para que eu me achegue, mas é porque eu já fiz, agora você pode se achegar até mim. O convite de Jesus não é para você: olha, entregue, porque quando você entrega, eu tenho prazer em você. O convite de Jesus é: vem até mim, porque quando você vem até mim, você se torna aquilo que eu sou. Você se torna agora pão para os outros. Você agora se torna água para os outros. Você agora se torna uma fonte viva. Ei, não para mais em você, porque tudo que o mundo quer é sugar de você. Tudo que eu tenho para você é poder revelar quem você é e você se tornar provisão na vida de outras pessoas. Sabe, quando Jesus multiplica os pães e sobram 12 cestos, é interessante que ele entrega cada um para os discípulos. Ele entrega 12 cestos, um para cada discípulo. Não para que eles tivessem mais do que a multidão, mas para que eles pudessem agora alimentar a multidão. Ei, vocês viram o que eu fiz com 5 pães e 2 peixinhos? Imagina o que vocês podem fazer com um pão, com um cesto cheio de pão. Se eu fiz com 5 pães e 2 peixinhos, com um cesto de pão, vocês alimentam a sua casa e mais quantas vierem. Por isso é que Jesus diz: aquilo que eu comecei em vocês, vocês vão fazer obras maiores ainda. Não porque vamos ser mais poderosos, mas porque Ele depositou em nós tudo o que nós precisamos para poder ser resposta, para ser milagre. Tudo que Jesus quer é te tornar. Ele não quer te usar. Tudo que Jesus quer é que no meio dessa loucura, dessa pressão, de poder entregar, de poder fazer, Ele está falando: ei, não precisa provar nada para ninguém. Passe pelo seu tempo. É por isso que a gente vê, e eu sou fruto disso. Eu já passei por isso na minha vida. Sabe, abortar projetos simplesmente porque não sabia quem eu era. E quando você não sabe quem você é, quando você tem a sua identidade roubada, você quer provar para os outros aquilo que nem você tem certeza. É interessante, quando Jesus começa o ministério, Satanás chega para ele e diz: se você é o Filho de Deus. Ele não começa tentando Jesus dizendo se você pode fazer, mas ele começa questionando a identidade, porque se ele consegue roubar a identidade de Jesus, o que ele vai fazer é consequência. Porque quem não sabe quem é, faz qualquer coisa para provar para ninguém aquilo que ele não consegue ser. Sabe, é por isso que Jesus, no meio dessa pressão toda, ele não abaixa a guarda. É por isso que no meio da pressão pelo desempenho, no meio da pressão para poder ser aquilo que ele sempre foi, ele continua firme e convicto. Ele diz: vão vocês. Sabe, deixa eu te falar uma coisa: Satanás não tem problema com aquilo que você faz em nome de Jesus. Até porque vai chegar no grande dia e algumas pessoas vão dizer: eu expulsei, eu libertei, eu curei em nome de Jesus. E o próprio Deus vai dizer: eu não tenho nada com você.
Agora, o problema de Satanás é com quem você tem se tornado em Jesus. Porque se você se tornar em Jesus, tudo aquilo que você fizer em nome de Jesus vai acontecer. Se você entender e respeitar o processo do tempo, o processo da semente lançada e dela poder germinar de forma madura, tudo o que você fizer vai ser uma afronta no reino dos céus, no reino de Satanás. Tudo o que você fizer vai ser uma afronta para a terra. Tudo o que você fizer vai superar a lógica. É por isso que o Pedro andando sobre as águas é impossível imaginar. É por isso que o mar se abrindo é impossível imaginar. Porque se você souber quem você é em Deus, você vai ter que afrontar a lógica humana. Você vai ter que entrar no terreno de Satanás e falar: ei, você acha que não pode andar sobre as águas? Pois então, se Deus declarou, eu ando. Ei, você acha que você vai me vencer? Ei, se Deus declarou, eu vou tocar no mar e ele vai se abrir. Então entenda uma coisa, você precisa entender quem você é. E Satanás jamais conseguirá parar você. Não tente fazer em nome de Jesus aquilo que você ainda não se tornou nele. Sabe, é interessante porque o texto, quando os irmãos de Jesus sugerem para ele: olha, vai lá e faz o que você tem que fazer. É interessante que eles querem ocupar um papel que o próprio Jesus nunca chamou eles para serem. Jesus nunca chamou conselheiros, ele chamou discípulos. Ele nunca chamou pessoas para poder darem sugestão naquilo que ele tinha para fazer. Inclusive, na hora do milagre, eles falam: olha, o que a gente vai fazer? Tem um monte de gente aqui. Ele fala: sejam vocês o pão, dê vocês de comer. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu chamei vocês para serem discípulos e não meus conselheiros. Deus não precisa de conselheiro. É por isso que às vezes eu e você, a gente fica lutando a noite toda falando para Deus: Deus, eu não sou capaz, Deus, eu não quero, Deus é maior do que eu, Deus isso aqui é demais para mim. E Deus está falando: ei, não tem a ver com o que você pode fazer, mas tem a ver com o que eu te dei para fazer. Sabe? E aí então, eu acho interessante porque Jesus nos chama, eu e você, para a gente ser justiça de Deus e não juiz de Deus. Tem muita gente perdendo tempo e cedendo à pressão de ser juiz de Deus, ao invés de ser justiça de Deus na terra. Entenda, Deus te chamou para ser justiça. Deus te chamou para poder trazer vida e não morte. É por isso que, quando não é chegado o seu tempo, você tenta fazer e ceder à pressão. E sabe qual é o problema? Você morre. Sabe, eu cansei de contar as noites que eu entrava no meu quarto e eu começava a falar: uau, o que eu fiz da minha vida? Sabe, por que eu fui de novo nesse lugar? Por que de novo eu falei com tal pessoa? Por que de novo eu me relacionei com fulano? Por que de novo? Sabe, a pressão rouba de mim e de você o propósito. A pressão não rouba da gente só a nossa identidade, ela rouba da gente também o nosso propósito. Ela rouba da gente exatamente a alegria de fazer o que a gente está fazendo. É por isso que a gente fica o tempo inteiro se questionando: sabe, o que eu estou fazendo da minha vida? Cara, olha onde é que eu estou entrando. Eu queria sair, mas agora eu não tenho mais força. Ei, é porque você cedeu demais à pressão. É porque você cedeu demais a conselhos que nunca falaram para você a respeito de coisas eternas, mas tentaram exatamente te acelerar em fase que era para você ficar resguardado, cuidado em Deus. O que o mundo mais quer é que você se exponha antes da hora. O que Deus mais quer é que você descubra a sua identidade, e aí Ele vai te expor. Sabe, eu gosto muito da passagem quando Jesus diz: olha, vocês são sal da terra e luz do mundo. Porque, enfim, vai demorar um pouquinho, mas eu vou te explicar. Presta atenção nisso. Quando Jesus diz: vocês são sal da terra, Jesus está bem próximo do Mar Morto. E a referência de produção de sal era o Mar Morto. E o Mar Morto, se você for lá até hoje, ele produz sal naturalmente. A margem do Mar Morto é lotado de blocos de sal. E Jesus está dizendo: vocês são sal da terra. Só que é interessante porque quando você pega um bloco de sal do Mar Morto, nem todo sal salga. Nem todo sal tem poder de salgar e de dar sabor. Mas sabe por que ele não consegue?
Porque ele não conseguiu ser formado e gerado e entender quem ele era, a identidade dele. Parece sal, é branco como sal. Colocado um do lado do outro, não dá para perceber a diferença visivelmente, mas quando você experimenta, quando você de fato prova daquele sal, você fala, isso tem sabor. É por isso que o texto diz, olha, se alguém não sabe qual é a sua identidade, ele serve para ser pisado. E não é que ele não tenha valor, olha que interessante. Na época de Jesus, nos tempos frios, nevava. E o templo geralmente ficava coberto de neve. Algumas áreas de circulação ficavam cobertas de neve. E para que as pessoas não caíssem, então, eles pegavam esse sal que não salgava e usavam. Parece que é útil. Parece que de fato está sendo usado para o propósito que foi criado. Ei, mas você não foi criado para ser pisado. Você não foi criado para poder ser subutilizado. Você foi criado para dar sabor. E é por isso então que quando a gente entende quem a gente é, a gente, por mais que esteja misturado no meio onde todo mundo é branco igual a gente, onde todo mundo parece ter sido formado no mesmo lugar que a gente, aqueles que sabem a identidade que têm, produzem fruto de vida. E é interessante porque Jesus, quando continua, ele diz, olha, vocês são sal. Vocês são aqueles que dão sabor, vocês sabem quem são. E quem sabe quem é, quem descobriu quem é, quem entende o processo de ser criado, de criar identidade, enfim, da formação de um sal, quem entende quem é, também é a luz do mundo. Entende? Luz do mundo não é quem quer brilhar. Luz do mundo não é quem quer ser exposto. Luz do mundo não é quem acordou um dia e falou, olha, agora eu tenho alguma coisa para entregar. Não, não. Luz do mundo é quem se formou sal. É quem entendeu a sua identidade. É quem amadureceu. E agora então, Jesus diz, é impossível você não brilhar. Deus não tem problema nenhum em te expor. Deus não tem problema nenhum em fazer com que tudo aquilo que está sendo gerado dentro de você, o mundo conheça. Mas primeiro você precisa conhecer quem você é. E depois Ele vai te mostrar para o mundo. E depois Ele vai fazer com que seus projetos alcancem um tamanho maior do que você consegue suportar. É por isso que Ele diz, olha, é impossível esconder uma cidade iluminada. Quando Jesus diz, é impossível esconder uma cidade iluminada, a cidade mais alta da época de Jesus, do lugar onde Jesus andava, a cidade mais alta se chamava Nazaré. Nazaré. Cidade onde Jesus nasceu. A cidade desprezada, a cidade onde nada de bom vinha, a cidade que nada de bom produzia, a cidade sem relevância nenhuma, a cidade que até Jesus chegar, nada tinha de bom para contar. Mas porque agora Jesus chegou, porque o Filho de Deus se manifestou na cidade que ninguém acreditava, que ninguém queria dizer que era de lá, a cidade que todo mundo tinha vergonha de dizer, agora todo mundo precisa dizer, de Nazaré veio a solução, de Nazaré veio a salvação. É impossível esconder uma cidade bem iluminada. Ei, por isso que Jesus fala, olha, é lá de cima, é da cidade mais alta, de onde eu vim. É porque não tem a ver com a cidade, tem a ver comigo. É porque não tem a ver com a localidade, tem a ver comigo. Jesus nasceu em Nazaré para mostrar e para dizer para mim e para você, ei, se você entender quem você é, eu vou te expor, eu vou te levantar, eu vou fazer você brilhar, as pessoas vão ser iluminadas. Ei, o mundo precisa sim de luz. É verdade sim que é caos que precisa de luz. Mas essa luz precisa ser consistente, essa luz precisa saber quem é, essa luz precisa de fato não mais andar de acordo com a opinião dos outros. Essa luz, ela precisa olhar no meio do sal e falar, eu pareço com meu vizinho, mas eu não sou ele. Eu pareço que fui formado da mesma forma que ele, mas o que eu carrego, a minha essência é diferente dele. Não dá para se comparar com a pessoa do lado. Sabe? É por isso que talvez você não consiga entender ainda a sua identidade, porque você está se comparando demais, você está cedendo demais à pressão.
Você está se entregando demais. Agora é interessante porque o texto continua. Se você acompanhar, você vai ver que Jesus vai à festa. Jesus não tinha problema de ir à festa. Jesus não estava negando de que ele iria de novo a mais uma festa. Talvez, provavelmente, uma das últimas Páscoas que Jesus comemorou. Sabe, o texto do pão da vida marca o ápice do conhecimento de Jesus. Jesus estava vivendo o ápice dos seguidores, vamos assim dizer. Jesus nunca teve tanto seguidor até a mensagem do pão da vida. Jesus nunca teve tanta gente seguindo, Jesus nunca teve tanta coisa sendo exposta, Jesus nunca teve tanta relevância, tanta influência. Jesus nunca tinha tido isso. Jesus está no auge de tudo o que as pessoas procuravam. Talvez você esteja querendo chegar lá no auge. Talvez o seu sonho é poder ter relevância, poder ter influência. Talvez você já até chegou. Mas a grande verdade é que no auge de tudo, é no meio da pressão, é que de fato a nossa identidade se revela. É que de fato o nosso propósito se revela. Se a pressão quer roubar da gente a identidade e o propósito, é no auge de tudo isso que ela se revela. Jesus então, ele não leva em consideração quem foi embora. Jesus então, ele não leva em consideração o que queriam matá-lo. Mas ele diz, olha, vão vocês na frente, sabe por quê? Porque o mundo não quer matar vocês. Entenda uma coisa, Satanás não quer te matar. Satanás não quer tirar sua vida. Satanás quer que você não saiba quem você é, porque se você não sabe quem você é, você está completamente perdido, você está completamente largado, você está batendo cabeça, e o que ele mais quer é gente que não sabe quem é. É gente que não sabe para onde voltar. É por isso que Jesus então é a nossa morada. Porque o que Satanás mais quer é gente que não sabe para onde ir, para onde voltar. O que Satanás mais quer é que você não saiba o lugar de se esconder, e por isso você se expõe e se fere. É por isso que ele não quer que você saiba o lugar de se esconder. É por isso que Satanás, ele não quer que você entenda o poder que tem da espera. Ele quer que você se exponha, porque quem se expõe muito rápido se tropeça nas suas próprias pernas. Agora, olha o que Isaías diz, e o louvor pode vir. Eu terminei. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosas. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu, o seu Deus, que o segura pela mão direita, lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Eu te ajudarei. Não precisa correr, não precisa tentar mostrar para ninguém, porque quem está forçando você a se mostrar nem acredita em você. Quem acredita em você te chama para casa hoje. Quem acredita em você está falando para você: ei, se esconda. Ferida aberta não é para ser exposta, é para ser cuidada. Você está ferido com a igreja, não foge dela, se esconda nela. Está ferido com Deus, está chateado porque Ele talvez frustrou algum projeto que você tinha, não fuja dele, se esconda nele. Porque tudo que Satanás mais quer é que você se exponha mais, é que você lute mais, é que você tente mais, é que você se esforce mais. Mas aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças completamente renovadas.
Aqueles que esperam no Senhor não têm medo do dia de amanhã, mas eles sempre têm expectativa. Hoje não deu, hoje foi o pior dia, mas o sol virá. Hoje eu pensei que fosse acabar a minha história, mas o sol vai raiar amanhã. Tudo que Satanás quer é que você dê tudo que você tem, ao ponto de você falar, eu já dei tudo, não tenho esperança. Mas é nessa hora que até Satanás é usado por Deus. Porque é exatamente quando a gente vê que a gente não tem como entregar mais nada, fazer mais nada, e a gente está cansado demais, é que a gente sente falta mais do que nunca do que um lugar para estar, um braço para descansar, uma casa para morar, uma palavra para nos incentivar, um destino, uma identidade, uma família. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Hipocrisia não é falar com Deus depois de saber que você está errado. Talvez você está aí agora e você fala, Leandro, mas eu já tentei tanto, eu já fiz tanto, sabe? Eu já comecei, já terminei, eu já falei com Deus que agora ia e não foi. Eu já tentei, eu já me esforcei. Olha, eu já fiz tanto, eu já tentei tanto que agora eu tenho até vergonha de falar com Deus, porque eu me sinto meio hipócrita, eu me sinto meio covarde, eu me sinto meio tipo, Deus sabe que eu não vou conseguir entregar de novo, Deus sabe que eu não vou conseguir fazer de novo, Deus sabe que de novo eu vou falhar. Ei, hipocrisia não é falar com Deus depois de ter pecado. Hipocrisia é você saber exatamente o lugar onde você tem esperança, salvação. É exatamente saber que você tem uma casa e não voltar para ela, mas afirmar de pé junto de que você está abandonado. Isso é hipocrisia. Hipocrisia não é chegar em casa, como eu por várias vezes deixei de orar, porque eu chegava em casa depois de uma festa e falava, não vou ser hipócrita de orar com Deus. Ei, hipocrisia é eu saber que eu tenho um Deus para falar e mesmo assim me sentir abandonado e dizer que Ele não está comigo. Por isso, em nome de Jesus, o convite para você hoje é: se achegue a Deus. Ele é vitorioso, Ele é poderoso. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que de fato tem sido os seus últimos anos, mas uma coisa eu sei: você não precisa mais ceder essa pressão. Você não precisa mais ceder a pressão de que você precisa mostrar para todo mundo. Ei, deixa Ele te formar e Ele vai te expor. Vai ser o contrário. Você não vai querer e Ele vai falar, eu preciso de você. Vai ser como Pedro. Ei, Jesus, eu te amo. Pedro, você me ama. Eu te amo. Pedro, você me ama. Senhor, você sabe que eu te amo. Pedro estava dizendo, eu não quero, eu não te amo como eu imaginava. E no final ele diz, Jesus, você sabe que eu gosto de você. Você sabe que não é amor. Você sabe que não é na mesma intensidade que você tem por mim. Aí Jesus olha para ele e fala, porque você não quer, porque você sabe que você não pode, porque a sua identidade foi tratada, porque você passou pelo processo. Então cuida das minhas ovelhas. Sobre você tudo vai começar. Sobre você a sua casa vai ser transformada. Sobre você o seu futuro vai ser transformado. Ei, sobre você tudo acontecerá. E Pedro então, agora ele pode falar, eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho mais nada, eu não tenho nada a oferecer, mas uma coisa eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito, e eu sei quem me deu. Então receba dele, não receba de mim, receba dele, porque ele é fiel, ele é poderoso, ele vai te guardar, ele vai te proteger. Ninguém vai conseguir te dar a proteção que ele te dá, o amor que ele te dá. Ele é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza,